Nós vamos dar sequência à nossa série Mão na Massa, né? Nós temos estudado o livro de Neemias na Bíblia, com ênfase, né? A respeito da vida do líder, com ênfase na vida, né, daquele que foi chamado, todo cristão foi chamado para influenciar, para liderar pessoas. Então a gente tem dado essa ênfase, né? O livro de Neemias é um livro que ensina muito a respeito de liderança. E a gente já viu tanta coisa, já fomos abençoados com tantas meditações, reflexões, né? Esse homem de Deus que ouviu o clamor de uma nação, de um povo, e não fugiu da sua responsabilidade. E a primeira coisa que ele fez foi orar e pedir para Deus a estratégia daquilo que ele podia fazer. Ele se apresentou diante de Deus, né, como alguém que é responsável pelo seu povo, embora não morasse ali em Israel na época. E aí a gente viu toda a condução de um retorno do povo de Deus, de um tempo de cativeiro, de escravidão, para, né, Jerusalém, para Judá. E nós vimos aí, então, vemos vindo todo esse processo de restauração de um povo, restauração de uma nação, principalmente a restauração da identidade desse povo, amém? Então, a gente viu que nesse processo há muita perseguição, há muita resistência, né? Então a gente viu que tem perseguições vinda de fora para dentro, mas também tem perseguições que vêm de dentro do próprio povo, né? A gente viu aqui, por exemplo, domingo passado, que não há lugar neutro, né? Não há negociação com os nossos inimigos, e que os inimigos vão usar de muitas estratégias, às vezes explícitas e às vezes mais sutis, mais implícitas, como nós vimos aqui domingo passado, né? Um discurso sutil de que, olha, vem para cá, vamos conversar, vamos negociar. E aí a gente foi lembrado, né, no capítulo 6 de Neemias, que não há negociação. E aí a gente viu como Neemias, como um líder da nação, teve discernimento espiritual para entender a artimanha do inimigo, a sutileza do inimigo, e ele discerniu e não negociou com o inimigo, né? Foi muito importante isso. Se você não estava aqui domingo passado, a pregação está no YouTube, no nosso canal do YouTube. Você vai lá, porque foi realmente uma pregação muito importante para todos nós, amém? Hoje nós vamos dar um salto. Nós vamos pular o capítulo 7, infelizmente, para a gente terminar a série até aí, começo de dezembro, final do ano. Não vai dar tempo da gente passar aí por todos os capítulos. Então a gente vai saltar o capítulo 7. O capítulo 7 fala de que o muro foi totalmente reconstruído, as brechas foram tapadas, as portas. As portas que estavam destruídas, queimadas, foram restauradas, e Neemias colocou então vigias em cada porta e disse, olha, quando nascer o sol, as portas se abrem, quando o sol esquentar, as portas podem ser abertas, mas ao cair da noite, essas portas têm que estar fechadas, né? Ele colocou liderança, governador sobre a cidade de Jerusalém, de Judá, e ele também foi buscar a genealogia das famílias que voltaram do cativeiro para Judá, e para Jerusalém, para Judá, amém? Então agora nós estamos no capítulo 8 de Neemias. Vamos fazer uma coisa, porque nós vamos ver exatamente isso aqui, literal no texto. Vamos ficar de pé para ler esse capítulo? Em chegando o 7º mês,
E estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Eu estou lendo na revista atualizada, amém, irmãos? Tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava em seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebida doces e enviar porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Então, no dia seguinte, ajuntou os líderes, de Israel para novamente atentarem à palavra da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Lembrando que eles estavam no 7º mês. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na praça das portas das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é fonte de
discernimento, de iluminação, e é ela, Deus, que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Ela é realmente lâmpada para os nossos pés. Espírito Santo, ajuda a gente a interpretar esse texto, Senhor. Só o Senhor pode trazer luz e revelação diante a esse texto, Senhor. Essa é a Tua palavra viva, Senhor. E ajuda não apenas a gente interpretar, mas, sobretudo, a gente obedecer, Senhor. Ajuda, Espírito Santo, nos dê capacitação, diligência, disciplina, para que a gente, ao entender esse texto, nós possamos ser coerentes com a nossa fé, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância, né? Domingo passado nós falamos que é um líder que discerne, o slide eu já vi que está errado, é um líder que ensina, amém? E é um líder que ensina. E ensina o que, amados? Ensina a palavra de Deus. É muito importante nós entendermos que nós estamos vivendo num mundo e numa época onde as narrativas estão cada vez mais fortes, né? Há muitas narrativas, há muitas afirmações, há muitas filosofias, muitos conceitos, muitas palavras de homens dizendo ser a verdade. Então nós vivemos numa guerra de narrativa. Nós vivemos nessa guerra, amém? Nós vivemos numa guerra de culturas, porque toda a batalha é para conquistar a sua mente. Não sei se você tem essa percepção. Mas toda a batalha que é travada de forma, às vezes explícita, mas a maioria das vezes de uma forma sutil, é para a conquista do território dos seus pensamentos. Essa é a luta. Essa é a maior luta que nós vivemos. Há uma batalha por conquistar a nossos pensamentos, a nossa mente. Há uma batalha para nos dizer o que é a verdade. E, por consequência, o que nós temos que crer. Então, nós estamos vivendo essa batalha. Agora mesmo, há uma batalha sendo travada aqui a respeito da sua mente. Há uma batalha entre o Espírito Santo em impregnar na sua mente, na sua consciência, a verdade, e o mundo espiritual, as hostes malignas que não querem deixar você crer na palavra de Deus, ou que quer, né, relativizar essa palavra, ou que quer dizer que não é bem assim, ou que quer te trazer distração para que você não consiga meditar nesse livro de dia e de noite, como Deus fala para Josué ser, né, o segredo do sucesso para a nossa vida. Então há uma batalha sendo travada aqui. Às vezes o celular vai tocar, uma mensagem vai chegar, sua mente vai devagar, uma dificuldade de concentração. Tudo isso, amado, é porque nós estamos vivendo uma batalha. Não se iluda. Porque o inimigo das nossas almas, como lembrou o Caleb domingo passado, não é carne e sangue, mas principados e potestades. E esse inimigo está fazendo de tudo para distrair a nossa vida de meditar naquilo que é a verdade. Então a gente tem que se postar, a gente tem que ter atitude de entender a gravidade, a profundidade de um momento como esse. De entender que quando você pega as Sagradas Escrituras na sua casa para ler e meditar, o inferno conspira contra esse momento na sua vida. Nós temos que ter essa consciência e nos posicionarmos de uma forma bem ativa e não passiva, e não aquela coisa assim, eu vou ler quando me der vontade, e quando der vontade eu começar a ler, eu não vou me acercar realmente de todo o aparato que eu preciso para aquele momento.
Isso revela muitas vezes que nós não estamos dando o devido valor à palavra de Deus. Isso revela uma certa displicência da nossa parte com relação à palavra de Deus. Isso revela que, no fundo, para muitos de nós, a palavra de Deus tem bons, conselhos para nós, mas não é assim tão nevrálgico, não é assim tão urgente e importante para a nossa vida. Então, quando der, ela é bem-vinda, mas não exige de nós uma postura radical com relação à meditação da palavra de Deus. Não foi assim que uma nação, o povo de Deus, foi restaurado e reconstruído, porque aqui, neste capítulo, nós vemos a importância da leitura da palavra de Deus e da reflexão na palavra de Deus para a restauração do povo de Deus, para a restauração de uma sociedade, para a restauração de um povo. Amém? Então, se nós estamos trabalhando aqui, a restauração de um povo, de uma sociedade, agora chegou um capítulo onde explicitamente isso acontece detalhadamente. Nós temos uma riqueza de detalhes aqui, que nos ensinam da mesma forma que aquele povo, há milhares de anos atrás, nos ensinam hoje a termos essa mesma postura. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que eu queria salientar nesse texto é que o povo se reuniu para ouvir a pregação do livro da lei de Moisés, dada por Deus a Israel. E veja bem, o povo se reuniu coletivamente. A Bíblia diz que todo o povo, homens e mulheres e crianças, a partir de uma idade onde eles já tinham capacidade de entender o que estava sendo lido. Todo o povo, coletivamente, se reuniu na praça, de frente da porta das águas. O povo também não reuniu apenas coletivamente, mas se reuniu espontaneamente. Não foi Neemias que conclamou aquilo, não foi nem mesmo Esdras, que era o escriba, o doutor da lei, o estudioso, o teólogo, o pastor, o sacerdote daquela nação ali naquele momento. Não foi Esdras que pediu, mas o texto que a gente diz aqui foi o próprio povo espontaneamente se reuniu e pediu que a palavra de Deus fosse proclamada e fosse pregada. Amém? Então Deus colocou a fome pela palavra dele no povo. O povo se reuniu coletivamente, espontaneamente, mas também unanimemente. O texto aqui, nos primeiros 2 versículos, dizem que como um só homem o povo se reuniu ali para ouvir a palavra de Deus. Então havia unidade. Como um só homem, o povo se reúne ali com uma só mente, um só coração. Qual é esse coração? De ouvir a palavra de Deus. E também o povo se reúne ali propositalmente, coletivamente, espontaneamente, unanimemente e propositalmente, com um propósito, com o fim, com o foco de ouvir as Escrituras. Lógico, as Escrituras naquele momento eram a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E foi o que o povo reuniu ali para observar. Amém? Então havia um propósito, havia um foco. Eles não estavam distraídos ali. Eles não estavam interessados no pregador, em quem ia trazer a palavra, se era um cara com eloquência, se era um cara famoso, se era um cara que valia a pena ouvir. Não, porque não era sobre o pregador, era sobre a palavra de Deus. Era sobre a palavra de Deus que havia sido esquecido por muito tempo naquele povo e naquela nação. Amém? Agora, o pregador teve algumas características na pregação interessantes. O texto nos ensina isso. O texto nos ensina como deve ser a pregação da palavra de Deus. Bom, a pregação da palavra de Deus,
o pregador, primeira coisa, ele lê o texto. É óbvio. Apesar de ser óbvio, hoje nós estamos tendo que falar o óbvio. Porque hoje tem muita gente supostamente dizendo que ele está pregando a palavra de Deus, sendo que ele nem lê o texto. Muitas pregações hoje, em nome da palavra de Deus, não têm a simples leitura do texto. Amém, amado? O texto tem que ser lido com calma. Uma vez, 2 vezes se for necessário, passar de novo no texto, porque é sobre o texto. É sobre o texto. Eu vou interpretar o texto, eu não vou interpretar o que eu acho, o que eu penso, as minhas considerações. Não, eu vou interpretar o texto, então eu tenho que ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Tem gente que me pergunta assim, pastor, como é que é seu processo de preparar um sermão? Primeira coisa, leia o texto várias vezes, sem antes consultar nenhum teólogo, nenhuma explicação do texto, nenhuma nota de rodapé, sem nada, para que o texto não tenha interferência nenhuma, é você, o texto e o Espírito Santo. Não esteja errado depois você consultar, eu consulto. Mas a primeira coisa é ler o texto. Tem gente que já sabe, já leu o texto tantas vezes, ele nem lê de novo o texto. Ele já parte para os comentários do texto. Ele já começa a trabalhar um sermão e uma pregação pelos comentários do texto. Não faça isso. Porque a palavra de Deus é viva. Cada vez que você lê a palavra de Deus, ela é viva. Ela tem nuances, ela tem algo novo a acrescentar na sua vida. Leia o texto várias vezes, não lê o texto só uma vez. Com calma, deixando que naquela leitura o próprio Espírito Santo vai realçando do texto os pontos, aquilo que ele quer chamar a atenção para você naquele momento, para que você está precisando. Isso é um trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer ênfases que você está precisando, ou de que um povo está precisando no texto. Mas você tem que dar tempo para que o Espírito Santo faça isso. Você não pode ter pressa de ler o texto apenas uma vez e já partir logo para os comentários. Amém, querido? Leia o texto, pare, vai fazer outra coisa. Depois você volta no texto, lê de novo. Às vezes o processo é 1 semana. Você está ruminando. O processo de ruminar é o quê? Você digere, aquilo volta, você mastiga mais um pouco, engole, aquilo volta, mastiga mais um pouco. Esse é o meditar na palavra de Deus. Então nós não somos chamados, apenas a uma leitura mecânica da Bíblia, mas nós somos chamados a um meditar da palavra de Deus. Então você tem que ler, às vezes você vai ficar num texto 1 mês, 10 dias, porque Deus quer falar com você através daquele texto. E às vezes você está no carro, está no trabalho, está num outro momento, e o Espírito Santo te lembra o texto. E aí ele vai trazendo o que? ênfase, ele vai trazendo nuances do texto no seu coração. Então o verso 3 diz literalmente que Esdras leu no livro, diante da praça que está na fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. A leitura do texto é a parte mais importante de um sermão. A parte mais importante foi quando nós lemos o texto aqui. Essa é a parte mais importante do sermão. O duro é quando o pregador lê o texto e foge do texto, totalmente. Segunda coisa, o pregador, Esdras, no caso, ele explicou o texto. Então você faz a leitura do texto e depois você explica o texto. Verso 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Agora é o que eu estou fazendo.
Eu estou voltando ao texto e explicando o texto. Amém? Então você tem que ler o texto e depois você tem que voltar o texto e explicar o texto. Para isso, às vezes, um comentário, né, um teólogo, alguém, isso ajuda a gente. Uma noção sobre cultura, uma noção sobre geografia, uma noção sobre economia, isso tudo ajuda a gente a entender o texto. Amém? Então, a gente chama isso de exegese. Palavrinha complicada, mas exegese significa extrair do texto o que está no texto. Por isso é exegese, para fora. Você extrai do texto o que está no texto. É o contrário de exegese, que é você impor ao texto as suas ideias. Nós não temos que fazer uma exegese, nós temos que fazer uma exegese. Então eu tenho que tirar do texto o que o texto me ensina, e não forçar ao texto o que eu acho. E aqui é uma coisa que a gente precisa muito do Espírito Santo. Porque nós temos a tendência de ler as Escrituras a partir de uma ótica da minha cultura. E eu não posso fazer isso. Porque todo o trabalho das Escrituras é estabelecer uma nova cultura na nossa mente, no nosso pensamento. Amém? É estabelecer uma nova cosmovisão. Esse é o papel do texto. Então, a gente tem tendências de acordo com a nossa própria cosmovisão. Há uma tendência da gente impor ao texto a nossa própria visão de mundo. Amém? Então, nós temos que pedir muita iluminação do Espírito Santo para que as lentes que eu leio a palavra de Deus sejam as lentes do Espírito Santo e não as lentes a partir da minha própria cultura. Amém? Então, ele leu o texto e depois ele explicou o texto. E, por fim, que aí você tem os 3 pontos aí de como a gente deve estudar a Bíblia. Ele aplicou o texto na vida das pessoas. Ele aplica o texto na sua própria vida e na vida de quem está ouvindo a sua pregação. Amém? Versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então precisa haver aplicação prática do texto. Nós temos que ter teoria, mas não adianta nada eu ficar ali elucubrando, explicando tudo aquilo que o texto significa, se eu não fizer uma ponte entre o passado, quando esse texto foi escrito, milhares de anos atrás, numa cultura diferente, numa época diferente, mas a palavra de Deus, ela transpassa gerações, ela transpassa tempos. Então, eu preciso fazer uma ponte daquele contexto lá para agora o contexto que eu estou. E é lindo perceber como que um compilado de 66 livros, escrito por mais de 40 pessoas diferentes, transpassa gerações, séculos e também culturas, e como que a gente traz esse texto para uma aplicação tão prática para a nossa vida nos dias de hoje. Amém, queridos? Então, maneira de você estudar a Bíblia: leia exaustivamente o texto, procure, então, explicar o texto, entender o texto, e termine aplicando o texto ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, trabalho, a sua forma como você lida com o dinheiro, com a família, a forma como você lida com você mesmo. Amém? O Hernandes Dias Lopes, ele apresenta 4 desvios em relação à pregação das Escrituras,
que são perigos, que são muito nocivos para a saúde da igreja e para a própria pregação do Evangelho. Primeiro deles, primeiro desvio, primeiro grande perigo, liberalismo teológico. Talvez você já ouviu falar sobre esse termo. Teologia liberal. O que é isso, pastor? É uma corrente que analisa o cristianismo através da razão e da crítica, questionando o sobrenatural e a autoridade bíblica tradicional para reformular a fé de forma mais adaptada aos pensamentos modernos. Essa corrente do liberalismo teológico nasceu na Alemanha do século XVIII, auge do iluminismo. O iluminismo era exatamente isso, né? A razão acima de qualquer coisa. Como resultado, né, do iluminismo, enfatizando a experiência religiosa, a moralidade, a justiça social em detrimento de dogmas centrais como a divindade completa de Jesus e a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Então, o liberalismo teológico questiona a infalibilidade bíblica. O liberalismo teológico não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela apenas contém a palavra de Deus, e o foco dela é na razão, e o foco dela é na moral e na ética. Como se o que Jesus veio fazer foi só dar uma maquiagem na moral e na ética da humanidade, e não atingir o mais profundo do coração humano, de transformação do coração humano. As principais características do liberalismo teológico é uma ênfase forte na razão e na experiência. Utiliza o método histórico-crítico para analisar textos bíblicos e prioriza a experiência religiosa individual. Cada um com a sua fé. Ninguém pode ser questionado. Questionamento do sobrenatural é outra característica. Tende a interpretar milagres e eventos sobrenaturais como apenas metáforas bíblicas ou símbolos, em vez de relatos literais. Irmãos, eu creio que Jonas foi engolido por um peixe. Que isso não é uma metáfora apenas. Amém? Revisão da autoridade bíblica. A Bíblia é vista como um texto humano historicamente situado e não como uma palavra infalível de Deus, o que leva a relativizar alguns ensinamentos bíblicos. E por fim, uma ênfase no foco na moralidade e na justiça social. Prioriza a ética e a aplicação dos ensinamentos de Cristo para a melhoria da sociedade, como no movimento do evangelho social. Então, isso são algumas características do liberalismo teológico que nós não cremos, né, e não cremos que essa é algo de Deus para a vida da igreja. Amém? Segundo perigo, com relação à pregação da palavra de Deus, o sincretismo religioso é um segundo perigo. Sincretismo religioso. O sincretismo tenta esvaziar as Escrituras, acrescentando a ela o experiencialismo exagerado, negando assim sua eficácia. Nossa cultura brasileira é bastante mística. Somos uma mistura de raças e de crenças, como a pagelança indígena, a idolatria do romanismo, o kardecismo europeu e os cultos afro-brasileiros. E hoje muitas igrejas evangélicas mudaram o rótulo, mas mantêm o povo preso às mesmas práticas místicas. Então o sincretismo religioso na nação brasileira, que é forte, é um perigo para a pregação do evangelho no Brasil. Aceita-se de tudo. É só mudar a roupagem, mas a base lá é a mesma. Terceiro perigo para a pregação do evangelho no Brasil, em geral no mundo, a ortodoxia morta. O que é isso, pastor? A ortodoxia morta esvazia a autoridade da Escritura, pois embora creia na sua infalibilidade, não a coloca em prática.
O Bounds disse que homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração. Antônio Vieira diz que devemos pregar aos ouvidos e aos olhos. Teoria e prática. Martin diz que a pregação poderosa está enraizada no solo da vida do pregador. A pregação poderosa está enraizada no solo da vida do pregador, e não apenas no conhecimento que ele tem das Escrituras. Se esse pregador conhece teoria bíblica, mas isso não se aplica à sua vida, não há uma caminhada diária coerente com o que ele prega, pare de escutar essa pessoa. Porque essa é uma ortodoxia morta. E lembre, sermão morto mata. Spurgeon alertava seus alunos dizendo que o mais maligno servo de Satanás é um ministro infiel ao Evangelho. É o pastor infiel ao Evangelho. É o pregador infiel ao Evangelho. Irmãos, cuidado com quem você tem escutado. Olhe para a vida desse pregador. Hoje nós temos um problema. Porque na internet você tem acesso a tudo quanto é pregador. Só que você não conhece a vida desses pregadores. Você precisa conhecer a vida de quem tem pregado o Evangelho para você e você tem bebido dessa fonte. Não uma infalibilidade do pregador, mas um esforço contínuo por uma coerência às Escrituras. E por fim, um quarto perigo à pregação do Evangelho é a superficialidade no púlpito. Então, se nós temos ortodoxia morta, o outro extremo é o quê? É falta de ortodoxia. É falta de teoria bíblica. É uma superficialidade no púlpito. O analfabetismo bíblico esvazia as Escrituras por não lhe dar o devido valor. Então, amado, ler a Bíblia exige de nós trabalho. Meditar na Bíblia exige de nós trabalho. Esforço. Amém, queridos? Uma pregação precisa ser trabalhada horas e horas, se não dias. Ah, pastor, mas você quer dizer então que eu não posso pregar? Lógico, amado, a Bíblia está no seu coração e vai ter momentos que você não vai ter condição de preparar, mas isso é uma exceção. Porque a regra é: prepare, trabalhe, suor, diante do texto bíblico. Amém? Então esse negócio de, eu dependo do Espírito Santo, e eu vou lá, e é o que o Espírito Santo abre a Bíblia em qualquer lugar, e é o que o Espírito Santo falar naquela hora. Cuidado com isso. Tem uma aparência de espiritualidade, mas é um perigo. É um perigo. Nós precisamos ter fome de estudar a palavra de Deus. Trabalho. Tem um testemunho lindo que eu li a respeito do missionário Ronaldo Lidório, um grande homem de Deus, que foi missionário numa tribo em Gana por vários anos. Essa tribo eram os Concombas. E ele foi traduzindo, a tribo não tinha nem língua, e ele foi primeiro ajudando a criar uma língua e traduzir pelo menos o Novo Testamento na língua dos Concombas. Mas tem uma história tão linda que ele conta que teve uma senhora, uma irmãzinha convertida que morava a 4 dias de caminhada de onde ele estava. Essa senhora caminhou 4 dias até onde ele estava e ela decorou 13 versículos da Bíblia. 13 versículos. Ela foi lá,
ele ensinou a Bíblia e ela quis decorar aqueles trechos. Porque ela não tinha que decorar, porque ela não tinha a Bíblia escrita na língua dela. Ela decorou 13 versículos bíblicos. E ela começou a voltar para casa, 4 dias. No segundo dia, ela esqueceu um versículo dos 13. O que ela fez? Ela voltou 2 dias de caminhada. Porque ela não queria deixar nada da palavra de Deus que ela tinha aprendido pelo caminho. Quantos de nós caminharíamos 4 dias para conhecer as Escrituras Sagradas? Quantos de nós voltaríamos do meio do caminho, irmãos, para conhecermos a... Irmãos, é trabalho. Se a Bíblia é o que a gente fala que nós cremos que ela é, a palavra de Deus, a verdade absoluta, a rocha onde nós temos que fundamentar a nossa vida, o quanto disso faz parte do seu esforço no dia a dia. Falamos sobre, então, o pregador, a pregação. Agora vamos falar como que o povo, como que nós temos que receber a pregação da palavra de Deus. Primeira coisa, o povo tinha ouvidos atentos. Isso está lá no versículo 3. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Atenção. E, irmãos, que guerra pela nossa atenção hoje, não é verdade? Que guerra pela nossa atenção. Ouvidos atentos. Eu confesso e preciso de oração. A minha capacidade de atenção está cada vez menor. Antigamente eu conseguia ficar 3 horas meditando um texto bíblico. Hoje eu tenho que separar em slots de meia hora. Porque da meia hora minha mente começa a devagar, e eu preciso parar ali, sair no banheiro, tomar um copo d'água, dar uma desanuviada, voltar para mais meia hora. Há uma estratégia do inimigo para tirar a nossa atenção. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Celular do lado da mesa que você está estudando a Bíblia. Dificuldade, irmão, porque estou falando de mim, estou falando de você não. Meia hora a mão começa a coçar, e você quer ver o WhatsApp, lembra de um negócio, já quer mandar mensagem para o irmão. Trabalho, coisas lícitas, não estou nem dizendo que é coisa ilícita. Trabalho, mas isso concorre. Então, nós temos que ser radicais, se for preciso, tira o celular do quarto, para que você tenha paz e sossego, e na hora que começar a dar comichão na mão, vontade de pegar o celular, ele está longe, você volta aqui. Marcos, volta aqui. Amém? Segunda coisa, mente desperta, mente pronta, mente clara. Verso 8, leram no livro da lei de Deus claramente. Aí, ó, só porque eu falei disso, eu estou aqui, não desliguei aquele botãozinho que chega, o WhatsApp aqui, o trem já... Não é à toa, irmãos. Cara, que luta! É sério. Chegou aqui. Se eu tivesse com o estudo de papel, e minha Bíblia de papel aqui, não tinha chegado. Entendeu? Então é Bíblia de papel, e nós às vezes não vamos ter que ser radical. Voltar para as origens da Bíblia de papel, da caneta e do papel. Não é coincidência, não é verdade? Eu quero orar hoje por isso, especificamente com a gente. Mas o verso 8 diz, leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então a nossa mente tem que estar habilitada, né, despertada para ouvirmos a palavra de Deus. A explicação ela é clara para que todos compreendessem, pois a transformação começa na consciência e no entendimento. Terceira coisa, reverência. Reverência. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Então, num púlpito, acima de todo o povo, púlpito de madeira, a Bíblia foi ali, né, as escrituras foram abertas, todo o povo via
as escrituras ali abertas, abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Lógico, amado, que uma reverência não é externamente apenas, mas é principalmente a reverência interna. Lógico. Mas, às vezes, as questões externas nos ajudam. Amém? Por que às vezes a gente tem que ajoelhar para orar? Porque o ato físico de ajoelhar vai te ensinar o seu coração que você está se rendendo a Deus. Então, às vezes, as questões físicas são importantes. Então, se você percebe na sua vida que há uma displicência com relação às Escrituras, começa a ter atitudes de reverência. Aí o povo vai te julgar. Ah, mas não precisa disso não. Não seja hipócrita, o que vale é o coração. Não, mas para você, você sabe que o seu coração é enganoso e que ele precisa ser forçado a uma coisa. Daí que precisa dos rituais na nossa vida. O ritual não é para a gente idolatrar o ritual, mas o ritual é para impor a nossa consciência, a disciplina. Então, às vezes, eu tenho que ficar de pé para ler as Escrituras, para que isso ensine a minha alma uma reverência diante das Escrituras sagradas. E também a adoração. Amém, queridos? Verso 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Assim seja. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então houve o que, amado? Houve adoração, reverência diante das Escrituras sagradas. A gente corre um grande risco de, em nome de não se tornar algo formal a nossa fé, a gente transformar isso numa anarquia, numa bagunça. Irmãos, reverência faz parte da vida, não é só diante da palavra de Deus. Reverência faz parte diante da vida, dos rituais da vida. O respeito por um adulto, o respeito por um cabecinha branca, o respeito por uma autoridade, saber se portar em lugares onde você deve permanecer calado e não conversar. Nós estamos tendo que falar do básico hoje em dia, porque a falta de educação é tão grande, a falta de educação é um negócio tão grande, que nós estamos tendo que repetir as coisas mais elementares e básicas, que antigamente todo mundo fazia, mas hoje todo mundo faz. Amém? Você tem que ensinar seu filho a se portar, que tem lugar para tudo. Ô, irmão, na época que eu era criança, minha mãe e meu pai me levavam para a missa, era 1 hora, não tinha PowerPoint, não tinha luzinha piscando, não tinha nada, era um banco seco de madeira. E não tinha ministério infantil, e eu, os 4 sentados lá do meu pai e da manhã, 1 hora, quieto. Faz parte. Aquele era o local para isso. Aquele era um local de respeito e reverência. Isso faz parte de uma educação. Hoje nós temos que entreter nossos filhos, tem que ser tudo na linguagem deles. Não, faz parte para os nossos filhos entender que tem momentos que é isso mesmo, eles não vão fazer nada. Vai ser um tédio. Mas nós estamos ensinando a vida deles. Está faltando reverência. Reverência, ritos, que são fundamentais na educação de qualquer pessoa. Fundamentais. Eu acabei de voltar de viagem e a gente, quando sai do país, é maravilhoso, porque quando você sai, você começa a perceber a sua própria cultura. Porque você está noutra cultura, então tem hábitos diferentes. E eu peguei 3 voos internos lá nos Estados Unidos, numa companhia americana. E aí eu estou observando, o avião parou, estacionou. Certo? Aí, quando o avião estaciona, algumas pessoas se levantam para pegar as malas já. E aqui no Brasil é o seguinte: ela levanta, se não tiver ninguém na frente, ela pula lá na frente. Rapaz, eu fiquei impressionado. Todo mundo levantava, alguns pegavam a sua mochila e parava, e não dava um passo à frente.
E não é porque tinha cheio de gente na frente, não. Teve voo lá que tinha, assim, 10 cadeiras para ele poder avançar. Ele quieto esperando. Isso se chama educação. Isso chama educação, irmãos. Eu não estou querendo aqui, né, exaltar uma cultura em detrimento da outra cultura, não, porque também tem coisas no Brasil muito boas, mas assim, irmãos, numa boa. Aí eu fiz questão, eu falei assim, eu vou esperar o avião pousar no Brasil e vou ver. O avião cheio de brasileiro. Cara, dá raiva, dá vontade de bater no ombro assim e falar assim, cara, todo mundo quer sair do avião. Por que que você tem que pular na frente de todo mundo? Tem gente que pagou mais caro para estar na cadeira na frente. Então, respeita. São essas pequenas coisas que constroem uma cultura. Não ache que isso é pequeno, porque não é pequeno. Isso fala de qual é a nossa cultura. Você vai juntando exemplos pequenos como esse, e aí a gente tem explicação por que nós estamos aonde estamos. Porque não há uma mentalidade coletiva, não há uma mentalidade de pensar num povo, há uma mentalidade egoísta. Onde eu quero levar vantagem sobre o outro. Isso não é a cultura de Deus, irmãos. Não é que nós temos que trazer a cultura americana para o Brasil, ou europeia para o Brasil, ou o que for. Não, eu tenho que trazer a cultura do reino de Deus para o Brasil. E isso não é uma cultura do reino de Deus. Cultura do reino de Deus é coletiva. É a gente pensar não só em nós, é pensar no próximo. Isso é falta de educação, para não dizer outra coisa. Está faltando educação básica para a sociedade brasileira, irmãos. Educação básica no trânsito. De entender uma fila, de respeitar uma fila, de não chegar atrasado, de respeitar as pessoas. A raiz de tudo isso é que eu só olho para o meu umbigo. Só olho para o meu umbigo. Eu paro em fila dupla na frente de uma escola, é rapidinho. Eu ligo a seta piscando, achando que aquilo é uma seta milagrosa, que vai tornar meu carro invisível e que não vai culpar e atrasar o trânsito todo. Uma vez eu escutei um testemunho da Volvo, a empresa na Suécia, e um brasileiro deu esse relato de que na Suécia, amado, quem chega primeiro estaciona mais longe. Quem chega primeiro estaciona mais longe, porque ele pensa coletivamente, ele pensa assim, eu cheguei mais cedo, eu posso caminhar para não estar atrasado. Quem chegou mais em cima da hora, para mais perto para não atrasar. Irmãos, o Evangelho não está mudando a nossa cultura. Não está mudando a nossa cultura. Amém, queridos? E para a gente concluir, os efeitos da pregação, que o texto diz aí. A pregação atinge o intelecto, verso 8, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Primeira coisa, o Evangelho precisa atingir o intelecto, atingir as nossas faculdades. Irmãos, prestar culto a Deus não é um culto irracional. A Bíblia diz que o nosso culto é racional. É com entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Fé não tem nada a ver com burrice. A Bíblia precisa alcançar o nosso entendimento, transformar. Paulo fala isso. Não vos conformeis com um padrão, com a cultura desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas não fica só no intelecto. A palavra de Deus precisa atingir as nossas emoções. Amém? Iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração. Então não pode ser só a mente e nem tampouco só o coração, mas tem que ser o intelecto e precisa descer para o coração. O resultado da palavra de Deus, primeiramente, foi choro.
O texto que nós lemos aí no verso 9 diz que todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. E também depois foi alegria. Amém? Verso 12, a regozijar-se grandemente. Houve um grande regozijo, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Entendimento transformado produz emoções saudáveis. Produz arrependimento, choro, mas o fim é alegria. Alegria, e o texto diz, a alegria do Senhor é a sua força. Amém? E intelecto, emoções e vontade. Então, quem é da área da psicologia sabe que o ser humano é composto dessas áreas. Cognitivo, emoções e a vontade, os nossos desejos. Verso 12 diz, então todo o povo se foi comer e beber e enviar porções, ou seja, houve obediência. A vontade, e aí nós não vamos ter tempo, nós já estamos concluindo, mas eles leram sobre, na lei, na palavra de Deus, estavam se lendo sobre a festa dos tabernáculos, que tinha se esquecido essa prática há muitos anos, desde a época de Josué, e aí a palavra de Deus diz que eles voltaram à prática da festa dos tabernáculos, amém? Então houve o quê? Um condicionamento da vontade do povo, obedecendo à palavra de Deus. Vamos orar? Oh, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a sabermos nos portar diante da Tua palavra. O capítulo 8 de Neemias, Senhor, nos ensina que não há restauração de um povo, só restaurando os muros, as casas e até mesmo o templo. Mas para que haja restauração de um povo, ó Deus, a palavra do Senhor tem que ser proclamada a esse povo, tem que ser lida, tem que ser, Senhor, explicada, tem que ser aplicada no dia a dia. A palavra do Senhor, ó Pai, tem que ser ouvida, tem que trazer clareza à mente humana, Senhor. A palavra do Senhor tem que ser recebida com reverência, com respeito, com educação. A palavra do Senhor tem que ser recebida com adoração, Senhor. Nós temos que nos ajoelhar, nós temos que nos render diante da soberania da Tua palavra, Senhor. Pai, eu quero especificamente clamar, Senhor, ajuda a gente na nossa concentração, Senhor. Há um trabalho maligno, Senhor, para tirar, para roubar a nossa atenção, Senhor. Para não deixar a gente meditar na Tua palavra, Senhor. Que cada um de nós aqui possa avaliar o que é preciso ser feito na sua própria vida, para que nós priorizemos a meditação na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua palavra transforme o nosso entendimento, transforme a nossa cultura, Senhor. Nós não estamos em busca da cultura brasileira, ou americana, ou asiática, ou africana. Nós estamos em busca, Senhor, da cultura do Teu reino, Senhor. Transforma a nossa cultura, Senhor. Que ao meditarmos na Tua palavra, as lentes não sejam as lentes da nossa cultura, mas o Senhor vai dando um óculos novo para nós. Que sejam as lentes do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra não seja seca, só teórica, mas que ela, Senhor, alcance o nosso coração e produza choro e alegria, Senhor. Choro de emoção. Choro de emoção, Senhor. Quantos corações aqui hoje estão endurecidos diante da Tua palavra, Senhor? São pessoas que leem o texto bíblico apenas como um texto, mas isso não desce para o coração, Senhor. Isso não faz brotar lágrimas de emoção ao ler as Escrituras.
Oh Deus, tira a gente dessa secura, Pai. Tira a gente dessa secura, Senhor. E promova, Deus, choro, emoção e alegria no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. E Pai, que ao final, toda a nossa vontade esteja submetida à lei do Senhor no nosso coração, na nossa vida. Que a minha vontade se submeta à Tua palavra. Às vezes eu não vou estar com vontade de obedecê-la, mas que eu force a minha vontade, Senhor, a obedecer a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós agora e sempre. Vamos em paz.